Sem a necessidade mais da reforma da Previdência, o que esperar? Vamos conversar disso já já. Reinaldo Cafeu, soluções em gestão. Bom, a reforma da Previdência já é coisa do passado, foi aprovada, diria até que para os padrões brasileiros e pela dimensão que foi essa reforma, até em tempo recorde. Se a gente se recordar, desde Fernando Henrique Cardoso, nós estamos falando da década de 1990, nós fizemos só remendos. Isso foi fazendo com que as questões importantes da Previdência fossem represadas e culminou com a necessidade dessa grande reforma. Uma economia bastante expressiva nos próximos anos, e o que estava em jogo, na verdade, não era a reforma da Previdência, é o fato de o déficit da Previdência impactar muito nas contas públicas. Portanto, a partir de agora, é possível que o setor público economize na questão da Previdência, o que vai ajudar a ter um comportamento fiscal mais justo, por exemplo, equilibrando a saída de dinheiro com a entrada de dinheiro. Mas todo mundo está se perguntando, né? Reformou a Previdência e está tudo resolvido? É evidente que não. O Brasil sempre teve um grande problema de sustentar o seu crescimento. E quando a gente fala isso, é para evitar o que nós economistas chamamos, uma alusão ao economista Roberto Campos, de voo da galinha. O que é o voo da galinha? A galinha não voa. Então nós temos períodos no Brasil de crescimento econômico, a hora que você fala, vamos agora deslanchar, vem algum tipo de gargalo, por exemplo, energético, na distribuição de riqueza, estradas, aeroportos. Ou seja, nós nunca trabalhamos de uma maneira que a economia pudesse crescer de maneira constante sem ter esse viés. E uma das causas era exatamente essa incapacidade do setor público de gastar no limite do que arrecada. A relação dívida-produto interno bruto vinha crescendo de maneira explosiva e agora é possível interromper esse ciclo. Mas, insisto, isso é pouco. Nós precisamos agora focar as demais reformas. Uma delas, tão importante como a Previdência, é a tributária. E a reforma tributária, não se iludam, não vai ser a que você quer e que eu desejo, que é diminuir a carga tributária, porque o governo está inchado ainda, ele se mexer alguma coisa na sua estrutura vai ser ao longo do tempo, ele precisa desse nível de arrecadação, mas é possível simplificar o sistema, deslocar, por exemplo, a forte tributação que existe na produção e consumo, migrando para outras fontes, como as grandes fortunas, e na simplificação tornar mais leve o dia a dia, menos burocrático, né? Hoje as organizações têm que manter ali um arsenal só para trabalhar na questão tributária, entendendo a legislação. Então, eu entendo que a reforma tributária poderá ter êxito se trabalhar nas duas vertentes. Um deslocamento das fontes de tributação e principalmente a simplificação. Só isso? Não. Tem que continuar com a questão da reforma administrativa do Estado. Nós estamos falando no redesenho de carreiras. Há estabilidade no setor público, há uma remuneração desalinhada em certas categorias com o que o setor privado paga no Brasil, e isso para mais, e o Estado precisa mexer nisso. É possível garantir para certos cargos importantes a estabilidade e para outros menos importantes um regime semelhante ao que o setor privado tem hoje, regido pela CLT. Mas não é só isso, é uma questão de ter um olhar para as contas do Estado com um Estado mais enxuto, introduzindo tecnologia, sendo mais produtivo. E é só isso? Não, tem que levar em frente o Pacto Federativo, sinal é o tema emergente. O que é isso? É parar com essa coisa de a União passa dinheiro para o Estado, que passa para o município, que chega para o cidadão. O Pacto Federativo pode encurtar esse caminho com políticas públicas mais adequadas. Com isso, você tira um certo protagonismo do hoje existente em ministérios, nas decisões que vêm de cima para baixo. Isso pode tornar também as coisas mais leves, mais rápidas. Além disso, é óbvio que os estados e municípios vão ter que enfrentar a questão da Previdência. Além disso, é óbvio que o Ministério da Infraestrutura, todas as ações nessa área têm que ser levadas em frente, porque tem que sustentar o crescimento e tem que levar em frente também as privatizações. Portanto, é uma pauta bastante robusta, mas insisto, a saída de cena da reforma da Previdência abre espaço para uma negociação mais rápida e dê mais velocidade para essa sustentação.
Só com a saída da reforma da Previdência é possível imaginar dias melhores. E se vier essa reforma complementada de outras ações na direção que eu acabo de colocar, aí sim nós teremos daqui a um tempo uma sustentação do crescimento, em que o país pode crescer pouco, 2, 2,5%, 3%, mas crescer sempre. Isso dá condições de não gerar desequilíbrios na economia e aí as metas macroeconômicas serão cumpridas, que é levar o país a crescer, gerar emprego, a renda gerada ser melhor distribuída e tudo isso com controle de preços, ou seja, com inflação comportada. Este é o caminho, não podemos perder de vista. Apesar da classe política e muitos dos políticos jogarem contra e até a falta de estratégia do governo Bolsonaro também eventualmente jogar contra, estamos caminhando para uma trilha bastante segura e isso pode ser muito positivo para quem quer gerar e construir riqueza nesse país. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.